Tá quase. Foi. Tá certo. Certo. Tá aparecendo aí minha tela para vocês, pessoal? Ah, sim, tudo ok. Tá, maravilha. Bom, vamos lá então, nossa quarta e última aula desse curso. Chegamos ao dia 30 de setembro, mais um mês aí é Halloween, né? Então vamos lá. Hoje, como prometido, a gente vai continuar a parte mais técnica do Atari. Então essa primeira parte eu vou falar da programação e a segunda parte a Amanda vai falar da escavação que ocorreu em 2014 em Alamo Gordo, nos Estados Unidos, ali no Novo México, em que eles desenterraram as fitas do ET. Então vamos falar sobre como os jogos eram feitos, para depois a gente entender, né, uma parte aí que esses jogos feitos dessa maneira, mesmo assim, acabaram sendo aí desprezados pela indústria e colocados aí, tentaram varrer para debaixo do tapete da história, mas a história nunca perdoa, né? Ela sempre dá um jeito aí. A arqueologia mais ainda. A arqueologia vai lá e revira a terra para a gente poder ver que nem sempre é muito... Nem sempre a lenda urbana faz jus à realidade e o oposto também. Eu peço que vocês tenham paciência aqui nessa parte da programação. Eu vou tentar fazer o mais legal aí possível para vocês. Lembrando que eu não sou programador, tá? Eu sou arqueólogo, mas eu trabalho com jogos também no Arise, então eu sei o básico aí de programação, básico de 3D, mas quando eu falo básico de programação, é a programação da linguagem de hoje, né? A linguagem de alto nível aí de programação. O C Sharp, o Java, enfim. Não é a programação do Atari, que, como a gente vai ver, é uma programação bem mais rudimentar, é lá do comecinho da história aí dos videogames, que era feita em Assembly, que é uma outra linguagem de programação muito parecida, muito próxima da linguagem de máquinas, né? Como a máquina conversa com a gente. E é legal a gente começar, então, justamente por essa questão. Como que a máquina conversa com a gente? Como que a gente conversa com a máquina? Né? Tudo isso aqui que eu escrevi na tela aqui, programação, mundos virtuais, 128 bytes de RAM. O que o meu computador está enxergando? O que ele está entendendo? Né? Ele não está entendendo a palavra programação, ele não está entendendo a palavra mundos virtuais, ele não está entendendo nada disso que eu coloquei aqui em português. Se fosse em inglês, ele também não iria entender assim, a linguagem em si, português, inglês, qualquer idioma que você colocar aqui. Simplesmente está acontecendo o seguinte: a letra P, letra R, letra O, enfim, tudo isso que forma essa palavra, o meu computador está enxergando como zeros e uns, como linguagem binária, como desligado ou ligado, né? como recebendo um sinal aí, elétrico e chegando no 1 ali, no pico do digital, ou seja, ele está recebendo, então ele está ligado ou não. Então, cada letra aqui, cada caractere que vocês estão vendo na tela, a imagem aqui do logo do Arise, tudo isso daí, na verdade, o meu computador está enxergando como zeros e uns, que é a linguagem da máquina. A máquina só se comunica, ela só funciona assim. Né? Agora pensem que terror que seria se a gente tivesse que se comunicar na mesma linguagem da máquina. Por isso que o ser humano inventou a linguagem de programação. Vamos ver aqui, pessoal, para a gente chegar aí onde eu quero na questão da programação do jogo do Atari. A gente tem que fazer aí, retomar um pouquinho aquela coisa do colégio. Não sei se vocês tiveram isso aí no colégio. Eu tive, porque eu fiz colégio em eletrônica, né? Eu já falei aqui. Então, mas faz tempo, nem lembro direito disso daqui. Que eu tive que aprender o que é número binário, o que é número e o que é hexadecimal. Binário, ou é 0 ou é 1. Né? Então são dois valores, por isso que é binário. E o que é um bit e o que é um byte? Quando a gente ouve falar, tem não sei quantos bits, tem não sei o que, megabytes, enfim, essas duas palavrinhas sempre estão meio que juntas, né? Bit e byte.
O processador lá, o Nintendo 64 bits, né? Ah, geração de 128 bits, né? Enfim. O que significa esse bit? O bit é uma, eu vou falar uma unidade, mas é estranho, mas é melhor falar assim para ficar mais claro. Assim, é uma unidade, né? De 0 ou 1. Então, é uma unidade de 0 ou 1. E o byte é um conjunto de 8 bits. Então, um bit, coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Juntando tudo isso aqui, a gente forma um byte. E o que são esses valores que estão aqui na tela, né? Por que tem aqui 1, 2, 3? Isso foi convencional para a gente poder se comunicar em uma linguagem binária. Porque o nosso sistema, né, pessoal, o nosso sistema que a gente utiliza, aí, o sistema humano, digamos assim, é o decimal. Então a gente conta até 10 aí, e aí é sempre aquela coisa, né, começa no 0, começa no 1, enfim, eu não vou entrar nessa questão aí, mas a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí depois você coloca 0 e 1 na frente e vira 10. Aí 1 e 1 na frente vira 11, 2 e 1 na frente vira 12, e por aí vai. Então, para a gente conseguir dar esses valores para a máquina, para a gente conseguir falar, máquina, o que eu quero aqui é que você coloque o número 16 na tela. Eu quero que você some, sei lá, 16 com 32, qualquer número aí. Eu não vou ficar digitando lá os números binários. Eu vou dar o meu número, né? Vou só colocar o valor que eu quero. Então, na matemática, foi inventado essa regra aqui, da gente elevar o número binário, que é sempre 2, ou é 0 ou é 1, ou seja, é representado pelo 2, elevado aí à potência. Né? É potência? Eu não lembro direito o termo aí que a gente coloca, exponencial, né? Uma coisa assim. Enfim, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Que se a gente fizer aí a matemática, vai dar isso, né? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, né? 2 vezes 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 16, 32, 64, 128. Esses são os valores dos bits aí que a gente tem. Lembrando que bits, quando eu tô falando bits, eu tô me referindo aos números aqui, tá, pessoal? Não tô falando de bits da Twitch aí, que você dá pro streamer lá, que você doa, né? É bit, valor matemático aí. E aqui embaixo eu tenho um exemplo que vai ficar mais claro pra gente aqui, ó. Como que eu transformo esses números decimais, né, os números que a gente está acostumado, em número binário, número de máquina, que a máquina vai entender. Como que a gente faz isso? A gente tem uma tabelinha que a gente utiliza para isso, né? É claro que com o tempo, às vezes, você acaba até decorando alguns valores. Aí, na época que eu estudei isso, eu decorei alguns, tal. Hoje em dia eu já não lembro mais nenhum, né? Não vai me perguntar quanto que é 526 em binário, que eu não vou saber. Eu vou ter que usar essa tabelinha para poder fazer essa conversão aí. Então vamos lá, aqui, ó. Aqui as duas primeiras linhas são essas que a gente já tem aqui. E o interessante aqui são as linhas de baixo. Que a gente vai ter o nosso byte aqui, né? O nosso conjunto de 8 bits. E é o seguinte, pessoal. Lembrando que o binário só é 0 ou é 1. Ou seja, se eu quero que o 2 elevado a 0 esteja na minha conta, esteja na minha representação, eu vou marcar que eu quero que ele esteja na minha representação. Como que eu faço isso? Eu coloco o valor 1, ou seja, ele existe. Ele está lá, ele está acontecendo naquele momento. Então ele é valor 1. Então aqui no 2 elevado a 0, eu coloquei valor 1. E quanto que equivale isso em decimal? 2 elevado a 0, aqui embaixo, é 1. Né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Aí aqui no meu exemplo, continuando no meu exemplo, aqui no valor aqui, 2 elevado a 1, né? no meu bit aqui do 1, eu quero que exista também. Eu quero que ele aconteça. Então também coloco o valor 1 aqui no byte. Notem que essa linha do byte só é 0 ou é 1, né? Sempre lembrando disso. É 1 aqui. No caso aqui, o valor 2 elevado a 2, ou seja, o que seria 4 no decimal, eu não quero que ele exista. Não estou levando em consideração aqui na minha conta. Então, vou colocar um 0.
Porém, eu quero que o valor 8 exista na minha conta, vou colocar 1, e eu quero que o valor 16 exista na minha conta, vou colocar 1. O resto aqui é tudo zero, né? Eu não quero que esses valores aconteçam, zero à esquerda, é sempre um zero à esquerda, a gente não leva muito em consideração. Mas veja aqui então, os valores que eu escolhi aqui no meu byte. Eu quero aqui, ó, da direita para a esquerda, 1, 1, 0, 1, 1, ou da esquerda para a direita, 1, 1, 0, 1, 1. Isso em decimal, já que a gente marcou, vai dar 16, né, que é 2 elevado a 4, 8, 2 elevado a 3, 2, que é 2 elevado a 1, e 1, que é 2 elevado a 0. Somando tudo isso daqui, o valor do nosso bit aqui, 16 mais 8 mais 2 mais 1, a gente vai ter o nosso valor decimal, que é 27. Então notem que a gente consegue conversar com a nossa máquina a partir dos bytes aqui. A partir da linguagem que eu estou passando para a minha máquina, falando que eu quero que esse número exista ou não exista. Que ele seja 0 ou seja 1, né? Ou no caso 1 ou 0. Esse é o valor decimal. Agora, pessoal, imagine assim, o rolo que ia ser se eu tivesse que fazer contas complicadas aqui, se eu tivesse que dar instruções super complexas para o meu computador, tudo digitando 001, 0111, 00001, isso ia ficar, além de ficar muito extenso, ficaria muito mais complexo para a nossa cabeça humana aí, né? Então, um jeito de melhorar isso em linguagem de programação, um jeito de a gente poder conversar melhor com a máquina, com o computador, com o nosso processador lá do Atari, né, o que eu tenho aqui na mão, 6502, 6502 que a gente viu ontem, segunda-feira, a gente utiliza, na verdade, a linguagem hexadecimal. A linguagem hexadecimal é a linguagem de 16, né? Então vai de 0 a 16. Então, aqui eu tenho a tabelinha do valor hexadecimal e qual que é a representação dele em binário. O equivalente dele em binário. Então, 0, tudo 0. 1, o 2, né? Lembrando aqui, ó, por que o 2 é 0, 0, 1, 0? Porque, ó, se a gente vê aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, eu não quero. 2 elevado a 1 é 2 e eu quero. Então, eu marco 1 aqui na fileira que eu quero. Então, é sempre esses valores aqui, ó. 1, 2, 4, 8. Sempre. 1, 2, 4, 8. E eu vou colocando 1 para poder somar os meus números aqui, ó. O 3, 0, 0, 1, 1. Ou seja, 1, 2, 0, 0. 1 mais 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. E aí a grande sacada do decimal é que na hora que ele, do hexadecimal, é que na hora que ele chega no 10, você substitui por uma letra. Para você poder aumentar a sua conta e não ficar dependente de ficar só colocando ali 00 e 1 ali. Então a gente tem o A, o B, o C, o D, o E e o F. E com isso a gente monta aí o número que a gente quiser. Porque não quer dizer que vai só até 16, né? Vocês podem ir montando isso daqui, colocando números na frente, enfim, e isso vai gerar o número que vocês quiserem a partir das tabelas. A gente não vai ficar entrando muito aqui em detalhe, porque isso não vem tanto ao caso aqui da aula, é mais para vocês terem uma noção de como as máquinas se comunicam. Eu trouxe aqui novamente a tabelinha para a gente ver. Olha ali. A gente tem o nosso bit, né? E o mais interessante é que o hexadecimal, ele sempre corta o nosso bit em 2. Nosso byte, desculpa, em 2. Ele separa 4 bits e 4 bits, para facilitar a leitura. Então a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valor, né? O valor binário lá que eu falei para vocês, 1, 2, 4 e 8. E aí aqui repete, 1, 2, 4 e 8. E o valor que eu quero no meu byte aqui, que é 1, 1, 0, 1 e 1, 0, 0, 0, 0. O valor, então, se eu estou marcando que eu quero que exista 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui, vai ser 1 mais 2, 3 mais 8, 11. 11. E aqui, eu só quero que exista aqui, né, nesse valor aqui, no 1. Então vai ser 1. Tá? Então, qual que é o nosso valor decimal aqui? O nosso valor decimal é 1B.
né? Somando, daria 12. Então, hexadecimal 1B. Vamos ver se o B é esse valor mesmo aqui. Ó, deixa eu voltar aqui no PowerPoint. Aqui, ó. Esse mesmo, ó, 9, 10, 11. Então, o número 11 em hexadecimal é a letra B. O número 11 em hexadecimal, letra B. Maravilha. O que eu quero dizer com isso? A gente vai voltar aqui no nosso processador, aqui, o 6502. O que eu quero dizer com isso é que o 6502 ou 6507, que é o do Atari, eles trabalhavam com esses tipos de endereçamento que a gente viu na última aula ali, a tabelinha, lembra do data bus e o address bus, lá o bus de endereço e o bus de dados. É tudo hexadecimal. A linguagem de programação ali, a ideia por trás da linguagem de programação do Atari é hexadecimal. É diferente da linguagem C# que a gente tem hoje, que é uma linguagem de alto nível, que você escreve de fato as palavras ali, né? Você coloca lá if, loop, while, enfim, você monta de uma outra maneira a estrutura do que você quer, do seu algoritmo ali, que é uma linguagem muito mais humanizada, né? Porque você não tem que ficar pensando em números hexadecimais, em binários, nada, você só coloca ali, escreve, você literalmente escreve a palavra em inglês e o seu computador sim vai decodificar aquilo em hexadecimal e depois em binário para poder mandar para o seu processador. No Atari não é assim. Por isso que o Atari é bem complicado de programar, né? Vamos então falar do nosso processador e vou puxar aqui aquela imagenzinha que eu falei, a nossa última imagem da aula, né, que a gente teve na segunda-feira, que é o clock ali, né, o que acontece, lembra, ali é 0 e 1, ou é 0 ou é 1, ou seja, o meu computador ali, o meu processador, para ele é só binário, ou é desligado ou é ligado, ou é 0 ou é 1, e nesse meio tempo, nesse ciclo entre um 0 e um 1, ele vai fazer tudo. Ele vai pegar o endereço do meu bus, vai armazenar ali, vai colocar para onde ele tem que mandar, enfim. Ele vai fazer todo esse trabalho para mim, a partir da linguagem de programação que eu escrevi, né, que eu vou escrever lá. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, mas vamos tentar entender melhor aqui, para a gente só ter uma ideia de como o pessoal que escrevia jogo para o Atari nessa época, com que eles lidavam, né? Isso daqui é a estrutura, é o esquema que está dentro do 6502, 6507, dentro do processador, aí, a alma do Atari, o nosso processadorzinho aqui, né? Que é o seguinte, o que tem dentro aqui do Atari, do processador? Por que eu falei de hexadecimal? Por que eu falei de binário? Porque eu vou jogar todos esses valores hexadecimais que eu quero dentro de algum desses blocos aqui do meu processador. E o que são esses blocos? A gente tem aqui, ó, esse ALU, é o principal aqui. Ele é o carinha que é chamado de Algorithmic Logic Unit, a unidade lógica de algoritmo. Não, aritmética, desculpa. Arithmetic Logic Unit, ou seja, a unidade lógica de aritmética. Ou seja, é ele que vai fazer todo o processamento, é ele que vai fazer essas somatórias, aí, essas lógicas de programação e vai depois mandar para a minha memória do computador aí para ela poder mandar para o TIA e o TIA colocar na tela o nosso joguinho. Além dessa unidade de lógica aqui, de que faz a conta, de fato, isso aqui é o que faz a conta ali, é o nosso professor de matemática, e está ali, microscópico ali, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 registradores. Registradores, o próprio nome diz, eles registram dados, registram números, registram a informação que eu quero. Um dos registradores principais aqui é o acumulador, o accumulator aqui, que é o que a gente chama de registrador A, quando a gente está programando para Atari, que ele vai aí pegar os dados e acumular aqui, né, armazenar esses dados e mandar para a minha unidade de aritmética lógica e fazer a continha. Então esse é o cara que vai acumular e mandar
a unidade. Porém, ele vai acumular o quê? Ele vai acumular aquilo que eu colocar nos registros aqui, do meu 6502, 6507. Quais são os registros? A gente tem o registro X e Y, que são registros de variáveis. A variável, na linguagem da computação, ou qualquer linguagem, né? A ciência social, enfim, tudo o que é uma variável. Né? A variável é um elemento que pode ser modificado. Então, eu tenho aqui uma variável, eu posso colocar variáveis no meu registrador X, no meu registrador Y. Esses três carinhas aqui, eu confesso que são meio confusos para mim, mas praticamente assim, o stack pointer, ele é o cara que vai ele vai mandar a última informação para o acumulador, a informação mais recente. Pense assim, a gente está lá escrevendo nosso programinha, a gente coloca sempre numa ordem, né? A nossa linguagem de programação, sempre numa ordem. E esse stack pointer aqui, ele vai sempre pegar a última ordem para mandar para o acumulador. A ordem mais recente, digamos assim, né? Depois que efetuou uma ordem, ele já vai pegar a outra e mandar. E quem manda essa última ordem para ele, por sua vez, é o PC aqui, que é o Processor Computing. Eu não vou saber direito, pessoal, a nomenclatura aqui. E com isso, eu já vou dar uma dica, né? Para quem quiser se aprofundar nisso, para quem quiser de fato saber como funcionava o hardware e a questão da programação para o Atari, vou dar uma dica desse maravilhoso. Esse livro aqui, na verdade, é fundamental, o único livro que a gente tem sobre isso, né? De fato, é um livro recente que a gente tem sobre isso, que é o Racing the Bean, um livro do Nick Montfort e o Ian Bogost. Esse livro aqui tem naquele site Bucaneiro lá, que a gente sempre conversa sobre ele nas nossas aulas ali. Esse livro foi um achado aqui, eu quero até agradecer o Tomás aí, porque foi um dia que a gente foi lá na Livraria Cultura, a gente foi beber alguma coisa lá, a gente passou pela Livraria Cultura e o Tomás achou esse livro assim, lá no meio de um monte de livro perdido de programação, e falou, nossa, olha só, dá uma olhada. Aí eu comprei esse livro meio sem saber o que ele era, por causa que tem um Atari no nome, eu sou viciado nisso aqui. E aí, chegando em casa, fui ver que... Eu fui no Google pesquisar, enfim, e eu fui ver que isso aqui é uma referência absoluta em hardware e programação de Atari. Tanto é que ele tem... Cada capítulo dele é voltado para um jogo do Atari, os jogos principais, claro, e como os programadores mudaram as coisas, assim, como que eles tiveram que rebolar, aí, entre aspas, para poder fazer o jogo acontecer. Então, por exemplo, a gente tem aqui o capítulo do jogo Combat, né, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Aí tem do Adventure, do Pac-Man, do Yars' Revenge, do Pitfall, do Star Wars o Império Contra-Ataca, e depois fala um pouquinho aí do que aconteceu após o crash da indústria, que a Amanda vai comentar na segunda parte da nossa aula. Então, como eu não entendo muito isso aqui, eu só sei o básico mesmo, tá, pessoal, de processador aqui, era isso que eu queria postar para vocês aqui, que a gente tem uma unidade que faz todas as contas para a gente, mas essas contas vêm de registradores, ou seja, de lugares onde eu vou colocar o valor hexadecimal que eu quero. Então, eu coloco o valor hexadecimal que eu quero aqui no X, no Y, vai mandar para o acumulador e a unidade vai fazer a conta aí, a aritmética para mim, e por sua vez vai mandar para o TIA, para a memória, para aparecer na tela. É isso, basicamente. É isso que o 6502 faz. Esse é o coração do Atari, 6502, 6507 no caso, né? E quando eu estou falando então dessa linguagem hexadecimal até agora aqui, né, enfim, qual que seria isso aqui representado como linguagem de fato? O que é isso? A gente tem aqui o 6502, pegar um exemplo aqui, né, de um número binário. Esse número é a linguagem da máquina, a linguagem de máquina, ou seja, ou é 0 ou é 1, isso a gente acabou de ver. Porque o meu processador só entende isso, o meu computador só entende isso, porque trabalha com eletricidade ou é 0 ou é 1. Eletricidade, no caso da eletrônica digital, tá? E
E aqui tem a representação dele em hexadecimal. Né? Aqui na direita eu tenho o valor 5, lembrando que 1, 0. E aqui é 1 também, então aqui é o 4, né? 1, 2, 4, 8. Então 1 mais 4, 5. E aqui a gente vai ter o A9 aí, que é o valor 9, né? Porque é 1 com 1, ou seja, 1 com 8, 9. E o valor aqui, 10 aqui, que é 2 com 8, que é 10. Então, A905. Esse é o valor hexadecimal que eu estou usando aqui como exemplo. Isso daqui, pessoal, como que representa isso numa linguagem do Atari? Como que os programadores lá da década de 70 eles representavam isso? Eles tinham que ficar colocando toda hora A905, B515. Não. Eles utilizavam a linguagem de programação que a gente chama de assembly, que é uma das linguagens de programação, das mais antigas aí que a gente tem, né? Essa linguagem de programação assembly, ela tem uma sintaxe própria. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que eu não preciso, quando eu estou conversando com o meu computador, quando eu estou programando lá o meu joguinho do Atari, eu não preciso ficar colocando A905, né? Eu não preciso disso. Por quê? Porque o grupo aí de cientistas, engenheiros, enfim, que criaram essa linguagem assembly, eles já me ajudaram, sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles já criaram uma listinha que substitui alguns hexadecimais por uma linguagem mais humanizada. Embora não pareça, isso aqui é mais humanizado, tá bom, pessoal? Que é o seguinte, se você olhar ali nas listinhas do opcode, que a gente chama, né, os códigos de operação de assembly do Atari, vocês vão ver que o A9 hexadecimal, ele representa, né, ele significa o carregamento do acumulador com algum valor. Ou seja, um LDA. Por que LDA, Alex? Porque loading A. O A, né, o A, é o A de acumulador, aquele registrador acumulador. Então, LDA quer dizer loading A, carregar o A com qual valor? Qual valor que eu quero que carregue? O valor 5 aqui. E como que a minha máquina sabe que é o valor 5, né? Porque aqui na linguagem de assembly eu coloco essa hashtag aí, o jogo da velha, né? Tá vendo como a hashtag aqui era mais famosa do que hoje em dia aí? A hashtag já era utilizada nessa época, né? Então, a partir do momento que eu coloco a hashtag aqui, tudo que vier depois o meu computador vai saber que é um valor real, é um valor número 5. Então, o que ele vai fazer com essa linha aqui de comando que o meu programador fez aqui? Ele vai colocar o número 5 no acumulador. E a partir daí ele vai ter outras linhas ali, do storage, enfim, ele vai armazenar isso no endereço que eu quero, enfim. Não vou entrar nesses detalhes porque, primeiro, que eu não tenho competência total para isso, né? E segundo, que é muito extenso, vai passar muito tempo da nossa aula aqui para isso, né? Então, o importante que eu quero que vocês guardem aí na cabeça é que a gente tem a linguagem de máquina e os programadores sempre têm que utilizar uma outra linguagem para poder se comunicar com a máquina. Seja a linguagem que for, preferência que for, ou a partir do programa necessário que for. No caso aqui, na década de 70, para programar o 6502, 6507, era a linguagem assembly. E aqui tá a listinha que eu falei para vocês, pessoal. Olha o tanto de coisa que a pessoa que programava para Atari, ela tinha que... Aqui não tem jeito, aqui o cara tinha que decorar, e com o uso mesmo, né? De tanto programar, ele decorava. Várias e várias hexadecimais aqui transformados em linguagem humana, entre aspas, para ele poder trabalhar. Ali, o loading tá ali, ó. Load accumulator com a memória. Aí o LDX para você carregar o registrador X, o LDY, registrar o Y, tem um increment para você aumentar o número, decrement aqui, ó, que você vai sempre tirando 1 do valor que está registrado ali no X ou no Y, enfim. Isso aqui era coisa com que o programador ali tinha que no dia a dia lidar com aquilo. Bom, tinha que fazer isso acontecer, né?
para mim, isso é super complicado, pensar a linguagem de programação Assembly, porque eu já comecei com outra linguagem de programação. Então, é bem complicado na minha cabeça eu entender isso daqui. Mas, lembrando que nessa época era a única coisa que existia, uma das poucas coisas que existiam de linguagem de programação, então quem era programador na época, já para eles o Assembly não era tão bicho de sete cabeças, assim, porque eles afinal eles trabalhavam com isso, né? Fazia parte da formação deles ali. E, deixa eu ver aqui. Só uma coisa, a gente falou de Assembly e falou de linguagem de máquina. Mas o que faz essa transposição e o que faz essa conversa, essa tradução de um para outro? Aquilo que nessa época a gente chama de assembler. Por isso que a linguagem assembly, assembler. Assembler, o que é o assembler? É o programa. O programa é utilizado para você escrever o seu código de programação em assembly e mandar para o seu processador. Aqui no caso do Atari, eles utilizavam um chamado Stella, né? Que tem até no... Isso vocês vão achar, porque isso aí tá liberado aí facilmente, arquivo aberto aí. Tem um manual que eles utilizavam na época chamado Stella Programmer's Guide, né? O guia de programador do Stella, que tem todos os códigos, tudo que você precisa saber para programar em Assembly. Então, aqui tem as etapas aí do que acontece. A gente escreve aqui, ó, na esquerda, a linguagem de programação em Assembly, com todos os nossos códigos ali, a gente escreve. O nosso programa, na hora que a gente salva ali, ele vai salvar essa linguagem de programação e vai mandar para dentro do processador, que é o código de máquina. Então ele vai transformar, aqui fica bem claro, ele transforma toda a linguagem de programação Assembly em binário. Ele traduz toda a linguagem de programação Assembly em binário. É isso que o Assembler faz. O Assembler é muito parecido com o compilador que a gente tem hoje em dia, né? Apesar que o compilador ele é mais parrudo, digamos assim. O Assembler era literalmente uma tradução. Ele pegava tudo que estava aqui, traduzia o MOV para... Aqui a MOV ele traduzia numa linguagem binária tal. O LDR ele pegava e traduzia isso em binário tal. É só isso que ele fazia, era um tradutor. O Assembler é um tradutor de Assembly para código de máquina. O compilador de hoje em dia já é bem mais complexo, ele tem outras funções. Tendo assustado vocês todos e todas com isso, a gente pode dar prosseguimento, porque o pior já passou. Olha só, né, pessoal? O pior já passou, vocês já podem respirar, porque agora a gente vai falar de uma coisa super legal, que é o CRT aí, eu não sei a pronúncia disso aqui em inglês, é Cathode ou Cathode Ray Tube, né? O tubo de raios catódicos aí. Esse todo mundo vai, isso aqui, quer dizer, todo mundo não sei qual é a idade de vocês aí, mas acredito que a maioria de vocês já deve ter visto algo parecido com isso, que é a famosa TV de tubo, aqui no caso o monitor, né? A TV de tubo aí, que era um terror, né? Isso daí, quer dizer, é legal, mas era um terror para assistência técnica. Eu trabalhei 2 anos aí assistência técnica arrumando essas coisas. O maior choque que eu já tomei na vida, pessoal. Eu só não empacotei porque atrás de mim, lá na assistência técnica, não tinha nada, assim, porque senão eu teria batido a cabeça ali, hoje eu já não estaria aqui, talvez, dando aula para vocês. Aí. Eu estaria sendo escavado por algum colega arqueólogo. Que é o seguinte, isso daqui trabalha, esse tubo aqui, né, de raios catódicos, ele trabalha com uma voltagem poderosíssima, assim, tipo 20 mil volts, o negócio é punk aqui. Por quê? Porque ele precisa dos elétrons aí passando, né? É um raio, é um canhão, isso aqui que está aqui atrás, ó, coberto por esse alumínio aqui, é um canhão de elétrons que ele joga na tela, que é de fósforo, né? A tela de fósforo. E o canhão ele é ligado também por isso daqui, ó, que a gente chama de flyback. E é muito interessante, como que eu era estagiário, né? Estagiário sempre se ferra. Foi um descuido que eu tomei, esse choque aí. Porque é o seguinte, na hora que a gente vai fazer a manutenção a manutenção disso daqui, você tem que descarregar a eletricidade que está aqui dentro, esses 20 mil volts.
mesmo com ele desligado, os capacitores, tudo aqui, o flyback, né? O flyback que é essa... Acho que é flyback, enfim. Essa borboleta aqui, ela ficava carregada, né? O tubo aqui fica carregado ainda. Então, o que a gente tinha que fazer? Eu tenho até uma chave de fenda aqui, ó. O que a gente fazia, pessoal? A gente pegava a chave de fenda e ali na pontinha ali que eu tô aqui, ó, colocando aqui o apontador aqui nessa coisa de plástico aí, a gente tinha que levantar ela, encostar no ferrinho que tem ali dentro desse cabo aqui, tem um ferrinho aqui, né, que transmite eletricidade, e você encostar isso daí no tubo para ele fazer a descarga da eletricidade. Então sai um raio assim, né, pá, fazer um barulhão assim, um estalo que dá, pá. E, né, o inteligente aqui, um dos dias aí que, sei lá, tava conversando, sei lá, né, fui descarregar o tubo, e aí o que eu fiz? Olha aqui, meu dedinho maravilhoso estava encostado na parte de ferro da chave de fenda. E foi praticamente, eu tomei um coice, né, de mula, né? Tomei um coice, voei assim para trás, caí da cadeira, né? Assim, o bom é que é o seguinte, isso aqui são 20 mil volts, mas a amperagem é baixíssima, então é muito difícil você morrer por causa disso. Assim. O que acontece é você ser jogado para trás, aí se tiver alguma coisa, você pode bater a cabeça no armário, enfim. E aí, na verdade, o que vai te matar é o trauma, né? Não o traumatismo, aí não o choque em si. Ou se você tiver algum problema de coração. Eu, felizmente, eu descobri que eu não tinha nessa época. Não sei se eu adquiri depois disso, né? E infelizmente eu não virei nenhum super-herói aí também, não virei sei lá, um homem elétrico aí, um homem elétron, um homem CRT, né? Eu não virei, infelizmente. Mas tudo isso é para, se vocês tiverem isso, tá, tomem cuidado em casa, não mexam sem saber aí, que isso é super perigoso. Tudo na eletrônica aqui nessa época é perigoso para te matar. Então, a gente tem esse tubo de raios catódicos aí. E como que ele funcionava? Né? Como que funcionava? Eu falei aqui do raio, enfim. Aqui é um simulador, né? Que é o seguinte, que ele passava esse raio, aqui é o canhão de elétrons, e aqui são ímãs que faziam com que esse raio ficasse passando na tela. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Sempre. Então, era assim que se forma a imagem em TV de tubo, né? É diferente da TV aí de LED que a gente tem, que ela pega e joga a imagem de uma vez só, enfim. Aqui ela é formada aí, passando rapidamente aí, 60 vezes por segundo, né, tal. Ela vai formar sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Era isso que existia na época para quem programava Atari, era isso que existia na época para quem jogava Atari. Era TV de tubo, não importa o tamanho. Fosse 14 polegadas, fosse 50 polegadas, né? Fosse preto e branco, fosse colorido. O princípio de funcionamento é o mesmo. É da esquerda para a direita, de cima para baixo. E é um raio, é um raio de elétron que vai aí desenhando a imagem na tela para a gente. Eu quero dizer com isso é o seguinte: o Atari era formado assim a imagem, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aqui, é claro, eu coloquei numa velocidade mais baixa, mas o princípio de funcionamento que eu quero que vocês peguem é isso. Que ele vai sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, só que é tão rápido que a gente não percebe. E aqui, né, claro que no fim ele não passa tudo de uma vez, ele vai, mas como eu montei isso daqui um a um, né, eu não faria 192 vezes, que é o número de linhas que o Atari tinha. Essas linhas, pessoal, que passa da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente chama de scanline, né, a linha de escaneamento aí. Porque ela está escaneando, ela está pegando o elétron e passando aí, ó. Uf, uf, uf. Isso a gente chama de scanline. É interessante porque se vocês pegarem esses jogos que vendem na Steam, esses jogos que são antigos, assim, sei lá, vai, Final Fight, essas coisas, ou então essa própria coleção do Street Fighter aí de 30 anos que lançou, acho que ano passado, uma coisa assim, você entra ali nas configurações, sempre tem ali na parte gráfica ali, tipo, emular TV de tubo, CRT, ou então às vezes literalmente aparece ali escrito scanlines,
quando você habilita, você consegue ver aquelas linhazinhas assim na tela. Isso é o scanline, né? Porque a TV de tubo funcionava dessa maneira. Funcionava da esquerda para a direita, o raio de elétron ali, o canhão, né? Jogava os elétrons ali, o raio. Esquerda para a direita, de cima para baixo. Por que eu falei tudo isso? Assim? Por que eu falei que é de esquerda para direita, de cima para baixo? Porque, pessoal, olhem que absurdo. O programador do Atari, o cara ou a mulher que fazia jogos para Atari nessa época, literalmente eles tinham que programar cada scanline, cada linha da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eles tinham que programar uma a uma. E quantas linhas eram, Alex? Vamos ver aqui, pessoal. O que eu tenho aqui de resolução nessa época, de resolução no CRT, no tubo dessa época. Eu tenho uma resolução de 192, ou seja, 192 skylines aqui, né? Por 160. Então, o programador da Atari, ele tinha que programar 192 linhas de jogo visível. 192 linhas, da esquerda para a direita. Cada frame, tá? Tinha que ser, é claro que ia fazer um looping, tudo. Mas, de esquerda para a direita, de cima para baixo, cada linha. Então, a cada loop, isso tinha que voltar. Mas não era tão simples assim, né? Quer dizer, já não é simples, mas o negócio complica ainda mais a vida do programador. Por quê? Porque a comunicação entre o 6502, o processador, e o TIA levava um tempinho para acontecer. Não era imediato. A comunicação entre o processador, o TIA, e o raio de luz ali, o elétron que ia para a tela. Isso sempre mudava, sempre era uma coisa que levava um tempinho aí. O tempinho dos clock counts, lembra ali do primeiro slide que eu mostrei ali, do ou é 0 ou é 1, lembra ali do processador, aquele clock que eu mostrei? É isso, são os clock counts aí. E, para quem programava, esse clock count, essa conta, né, esse contador de clock do registro aí, do processador, tinha que bater com o registro do TIA. Os dois não tinham a mesma velocidade, então você tinha que fazer uma matemática louca ali para ver que o TIA, na verdade, tinha 76 ciclos, enquanto o processador tinha aí 228. Então você tinha que fazer toda essa matemática, assim, né? Então, se vocês tiverem aí filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas aí, enfim, que quer ser programador de jogo e odeia matemática, já dá um jeito aí, fala que vai ir para a profissão errada, porque jogo é matemática, tá? Assim como música, né? Também é matemática. A pessoa quer ser musicista aí e não gosta de matemática, tá ferrado. Não vai conseguir nunca ler uma partitura aí na vida. E essa é a beleza da matemática, né? Enfim. Então, voltando ali. Como eu disse, o programador não tinha que lidar apenas com essa parte visível, ele tinha que lidar com tudo. Tudo. E o que eu quero dizer com tudo? Que é o seguinte, uma vez que você tinha esse tempo entre a comunicação do processador com o TIA, que é o responsável por mandar a imagem para a tela, você tinha que falar para o processador e para o TIA que algo ia acontecer. Né? Como você fazia isso? Os três primeiros ali scanlines, as três primeiras linhazinhas que a gente não vê na tela, né, porque a gente só está vendo aqui, por exemplo, a imagem do Pitfall, tudo isso aqui acontece nos bastidores, digamos assim. As três primeiras linhazinhas era de sincronia vertical, ou seja, você falava pro processador ali, ó, o processador, eu vou começar a mandar a imagem aí, então já reseta o meu canhão laser aí para ele ficar esperto aí, já deixa ele a postos aí. Beleza, eu precisava de 3 linhas, 3 tempos aí de scanline para isso. Aí logo abaixo vinha o vertical blank aí, que é como se fosse assim um espaço não usado, um espaço em branco vertical. Nesse espaço era o tempo necessário, essas 37 linhas aqui eram necessárias para que eu posicionasse o meu canhão ali de laser,
à esquerda ali, para ele começar a fazer a varredura. Então, é um espaço que é não utilizado. E aí, finalmente, a gente entrava no que é visível. Só que notem aqui também que a gente tem agora um horizontal blank antes da imagem em si. O negócio aqui é doido. Né? O horizontal blank era também aqui, ó, 68 clocks aqui, né, 68 zeros e uns ali de processador, que nesse meio tempo aqui, nesses 68 ciclos, era o tempo do processador ler a sua programação ali da linha em si, né, do que iria acontecer ali na scanline. Olha aqui a scanline. Ele lia aqui o que era para acontecer em 68 ciclos, e nos restantes aqui 160 ciclos, ele jogava na tela ali, passando da esquerda para a direita toda a informação. Né? Pixel por pixel ali. Até chegar no fim. Chegava no fim. Aqui, ó, ele vinha até aqui o final, no 192. Eu não vou saber falar isso aqui em centuagésimo, nono, segundo, enfim. Depois da linha 192, ele entrava em overscan, que era simplesmente um tempo aqui de 30 linhas de sobra aí, porque nem sempre o posicionamento aí da imagem do tubo ficava muito centrado no gabinete, na TV, enfim. Isso aqui era uma sobra de tempo aí para você não correr o risco da imagem estourar. É uma coisa que não era muito utilizada, mas era obrigatório ter 30 linhas de overscan. E aí, chegando aqui no fim, ele voltava para cá, vertical sync, de novo vertical blank, aí ele ia fazer a segunda linha, né? Até chegar, quer dizer, fazia de novo a primeira linha, a segunda linha, ele fazia tudo isso. Ele fazia 192 linhas a cada frame, né? Por que tinha que fazer esse escaneamento, esse scanline? Porque nessa época a gente ainda não tinha o que a gente denomina de frame buffer, né? Que é o armazenamento do frame como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia os videogames, os computadores, enfim, a TV aqui que a gente tem, ela armazena toda uma informação do que ela vai querer tudo na tela ao mesmo tempo e só joga para minha tela. Aqui tinha que desenhar da esquerda para a direita, sempre de cima para baixo. E é por isso que o nome desse livro aqui é Racing the Beam, ou seja, correndo com o raio, digamos assim. Porque o programador da Atari, ele tinha que sempre programar de modo que o que eu quero que apareça na minha tela esteja sincronizado onde está o ponto de luz emitido pelo meu canhão de elétron. Olha que coisa, gente. Se o meu ponto de luz está aqui, onde está o meu mousezinho aqui vermelho, então na minha linha de programação, quero dizer que ali vai ter que estar a cor verde, por exemplo. Vou ter que colocar ali. Isso é a encrenca de programar para Atari. E o que a gente tem elementos aqui na tela do nosso Atari, o que a gente tem aqui, né? Aqui eu jogo o Combat aí de 1977. Quais são os elementos principais de qualquer jogo do Atari? Principalmente nessa primeira geração aí, nos primórdios do Atari. A gente sempre vai ter um background, ou seja, aquilo que vai estar atrás de tudo. Esse background só pode ter uma cor, sempre. As cores disponíveis ali para o Atari só pode ter uma cor. Esse é o background. A gente vai ter o playfield. O playfield é o que vem aí imediatamente acima. Né? Pense como se fosse um Photoshop. É o que vem acima do background. E o que é o playfield? O playfield é o seu cenário. O seu cenário, ou ele vai ter colisores aqui, enfim. Isso é o playfield, é o campo de jogo, né? É o que literalmente quer dizer isso, campo de jogo. Depois, a gente vai ter o player 1, né, o seu jogador, quer dizer, o player 0, desculpa, a linguagem de programação é sempre 0. Então, é o player 0, né, e o player 1. Então, 2 jogadores. Né? O começo dos jogos do Atari eram sempre aí para 2 jogadores aí. E além do player 0, player 1, a gente vai ter o missile 0 e o missile 1. Tá? Esse missile era chamado de missile, mas podia ser aí qualquer outro elemento, tá? Qualquer outra coisa que é atirada, por exemplo, aí, era chamado de míssil,
mas não necessariamente tinha que ser um míssil, não era só porque era um jogo de tiro de míssil que... Né? Não, poderia representar outras coisas. E por fim, a gente tem uma bola, sempre tem um elemento bola também aqui, que poderia ser utilizado ou não, né? Todos esses elementos aqui poderiam ser utilizados ou não, mas são esses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Atari sempre lidava com 7 elementos em tela. Era o máximo aí que você poderia colocar ali, né? Depois, é claro, você poderia copiar alguns elementos, mas duplicar, né? Por exemplo, Space Invaders, enfim, tem vários alienígenas ali. Mas a ideia da programação é sempre manter esses 7 elementos em tela. E aqui, uma outra curiosidade, curiosidade não, né? Porque era como era feito. O Playfield aqui, o PF, né? O Playfield, ele era dividido em 3 blocos, né? Um bloco aqui de 8 bits, outro bloco de 8 bits e um bloco de 4 bits. E você tinha que ir lá na programação falar onde você queria que existisse bit no scanline, na linha. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa linha aqui, onde está o meu mouse parado ali, o ponteirinho. Vocês estão vendo que aqui está tudo preenchido, né? Com a cor preta aqui. Como se fosse uma parede, enfim. Ou seja, na minha programação, eu vou ter que colocar ali, ó, PF0, aí eu vou ter que colocar ali, ó, 1, 1, 1, 1, ou, é claro, né, colocando ali os elementos hexadecimais, enfim. Aqui no PF1 também, 1, 1, tá. Tudo aqui vai ser 1, digamos assim, nessa linha aqui. Nessa linha de baixo já não vai ser assim, né? Olhem aqui, ó. Por exemplo, nessa linha aqui onde está meu mouse. Aqui, ó, PF0 vai ser 1, aí depois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e no último bit ali do PF2, 1. Aqui é a mesma coisa, ó. Se fosse aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E o que mais que o Atari permitia? Olha aqui que interessante, pessoal. Se vocês separarem aqui o lado esquerdo, ele é exatamente igual ao lado direito. Sempre. Era assim que funcionava o Atari, assim, o Playfield. E você tinha sempre 2 opções. Ou você repetir, literalmente, repetir o que está do lado esquerdo do lado direito, né, a mesma posição, ou, igual está aqui nesse caso, fazer o espelhamento, né, o reflexo aí. Então você pegava tudo que estava no lado esquerdo, fazia o espelhamento para o lado direito. E aí você tinha o seu Playfield. É por isso que os jogos da Atari eram sempre aí, o cenário era praticamente igual, assim, né? Não mudava, tudo que estava era super simétrico. Porque era assim na programação, não tinha como ser diferente. Por questões de limitação de hardware aí, do processador mesmo. E o player, né, em si, já que a gente já falou do Playfield, o player também, pessoal, era todo feito por scanline, né, que você tinha que ir pintando, né, digamos assim, pintando, o que eu digo é onde você quer que apareça a imagem do seu player ali. Por exemplo, aqui a pontinha do cabelo aqui do personagem do Pitfall. Você tem que falar para o seu programa que ali, naquele clock ali, naquele endereço, quando o meu raio do elétron bater ali, eu quero que a cor verde apareça ali. E aqui também. E você vai desenhando esse personagem aqui. Mesma coisa aqui do helicóptero aqui, né? Do River Raid aqui, também vai sendo desenhado. Essa questão do player. Mas como que era desenhado esse player? Olha que interessante, pessoal. Era desenhado, né, nesse caso aqui na programação, no código ali de programação do jogo, era desenhado em binário, por bytes mesmo. Você colocava um 1 onde você queria que aparecesse o seu pixel ali, o seu quadradinho. Aqui, ó, 1, né? Isso daqui, ó, da esquerda, na verdade, forma esse carinha aqui. Mas, vejam o seguinte, pessoal. Aqui é uma coisa de abstração extrema aí, que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ou seja, 0, 0. Aqui vai ter desenho, vai ter quadradinho, vai ter quadradinho, vai ter quadradinho, vai ter quadradinho. Aqui não vai ter, não, aqui não vai ter. Só que, olha aqui, ó.
Não é bem isso que está representado aqui, né? Aqui está 0, 0, 1, 1, 0, 0. Aqui, na verdade, se a gente for ver, tá 1, aí 0, 0, 0, 1. Tá estranho isso, né? Ou seja, além de toda a dificuldade, os bitmaps que a gente chama, né, o player, no Atari, ele era desenhado sempre de ponta cabeça, aí, porque é a questão de hardware, de sempre pegar o menor valor, enfim. Então, se vocês fizerem esse exercício assim, né, cuidado com o torcicola aí, mas se vocês virarem a cabeça, vocês vão ver que, na verdade, se a gente começar de baixo para cima, dá certo. Ó. Por exemplo, ó, tem um chifrinho aqui, não tem? Ó o chifrinho aqui, ó, pessoal. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, 1, 0, 0, 0, 1. Aqui embaixo também, ó. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ó, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. E por aí vai, até chegar no queixo. Então, é aqui, ó, queixo, ó, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Esse é a maravilha, assim. E agora sim, para terminar, né, essa questão aqui, para eu já passar a bola aí para Amanda, eu quero, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar aqui com o meu, como é que eu faço para desmarcar aqui? Quero mostrar para vocês, pessoal, isso na prática aí. Eu quero mostrar para vocês esse desenho aí, o código desse desenho para vocês. No site aqui do 8-Bit Workshop, a gente tem um exemplo aqui de programação do Atari, de formação de sprite aqui. Não sei se está aparecendo para vocês, né? A minha tela aqui do 8-Bit Workshop, né? Ou ainda está aparecendo no PowerPoint? Tá aparecendo. Tá. Então aqui na esquerda a gente tem aí a encrenca, né, pessoal? Toda a questão aqui, que se eu der um zero aqui, se eu ampliar aqui, vai ampliar aqui também, então não é legal. Aqui, ó, tudo aquilo que eu falei, pessoal, de carregar o acumulador, a LDA, armazenar, storage, LA, ou seja, tudo aqui, ó. Next frame, olha ali, ó, o VBlank que eu falei para vocês, lembra? VBlank ali, ó, vertical sync que eu falei para vocês, tá aqui. Jump para o next frame, então ele vai chegar lá no fim, vai voltar para o início, vai fazer a varredura de novo. Mas tudo isso aqui que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é para chegar aqui no fim. E cadê? Mostrar aqui os desenhos aqui, né? Do enemy frame aí. Que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, ó, que está de baixo para cima aqui. Ou seja, tá vendo aqui, ó, esse espaçamento que está aqui, ó, pessoal, entre os chifrinhos aqui, ó. Se eu chegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu chegar aqui e substituir esses zeros por 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha ali, ó, desenhei, fechei o meu chifrinho ali, né? Era assim que a gente desenhava no Atari aí, na época. Eu estou literalmente desenhando o que eu quero aqui. A mesma coisa as cores aqui. Eu não vou lembrar de cabeça, enfim, vamos fingir aqui que, sei lá, deixa eu ver aqui, é 94, colocar 50, ó, 50, por exemplo, essa cor meio avermelhada. E o Atari não me permitia, pessoal, colocar cores aqui em inimigos ou personagens, mas cores diferenciadas por linha. Ou seja, se esse daqui é vermelho, o resto tem que ser vermelho também. São réplicas, né? E aqui embaixo a gente tem o player, né? O player que está aqui. O player aqui. Eu acho que isso aqui é um Korg, né? Não sei. Que também aqui tem todos os. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, vamos tentar aqui mudar a orelhinha dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, já fechei a orelhinha do meu Korg aqui. Então, é isso, pessoal, o que acontecia aí no Atari. Essa era a dificuldade de se programar no Atari. E os jogos levavam aí 5 a 8 meses para ficarem prontos, porque existia toda essa complexidade por trás. O problema é quando o mercado obrigava o programador a fazer as coisas em menos tempo, né? E aí acaba caindo na questão do ET, que foi o que aconteceu com o ET.
né, que teve o Howard lá teve um tempo mínimo para programar um jogo todo. E olha só para mostrar isso aqui na tela, já essa dificuldade toda aqui. Imagine fazer um jogo que é baseado num dos maiores sucessos de bilheteria da época, lá do Spielberg, em, acho que foi 5 semanas, não sei, algo assim. Eu já vou passar a bola para Amanda, só quero, pessoal, dar uma dica que eu não estou ganhando nada com isso, tá? A Horizon não ganha nada com isso, mas quem tiver interesse em programar Atari, eu recomendo muito esse curso aqui na Udemy. É um curso só em inglês, infelizmente não tem legenda nem em português, mas aqui ele aprofunda tudo que a gente falou aqui na aula. A prática, né, tem ali todos os códigos para você praticar junto, enfim. É interessante porque o rapaz que criou esse curso é o Gustavo. Ele é brasileiro, só que ele mora na Inglaterra, ele dá aula de programação, matemática lá na Inglaterra, enfim. Então é um curso que vale a pena. Aqui, no caso, agora está R$37, tal, mas às vezes entra em promoção de R$19,90 na Udemy, enfim. Lembrando, não estou ganhando nada com isso, mas é um conhecimento legal para quem quer se aprofundar nessa programação do Atari. Eu confesso que eu fiz esse curso aqui, mas eu nunca parei para pegar e programar, porque eu meio que desisti, assim, é muito complexo para minha cabeça. Eu assisti o curso todo, é incrível, assim, é fascinante, mas não é para mim. Programar para Atari não é para mim. Eu prefiro estudar a programação, ver como o código foi feito ali e tal, que isso também é um meio de arqueogame também, né? Estudar o código é uma escavação arqueológica também, porque implica em tudo isso que a gente falou, né? Implica na questão da limitação do hardware, como que era feito esse hardware, de onde vinham as matérias-primas para esse hardware, por exemplo, também é algo que você pode estudar, que aí entra na questão de mineração, né, da sílica, enfim. Esse é o mundo maravilhoso da arqueologia, que você consegue, a partir de algo aí tão pequenininho, por exemplo, esse processador, ter um mundo todo ao redor dele, aí, o mundo todo, que isso daqui, esse processador, por exemplo, permitiu que toda uma cultura gamer interativa existisse na década de 70 e 80, perdurasse até hoje, e até hoje a gente joga videogame, né? Em parte aí, culpa, claro que eu não estou sendo aqui determinista, nada disso, mas um dos elementos que ajudaram a gente a ter esse alavancamento aí dos jogos foi esse carinha aqui, o 6502, 6507, e como ele foi programado. Isso também faz parte do Arqueogame. É isso, Amanda, já falei demais, desculpa. Tô passando a bola aí para você, aí, Amanda. Fica à vontade. Relaxa, Alex, foi ótimo. Vamos lá. Tá tudo ok? Estão vendo? Tá carregando aqui. Agora foi. Bom, eu vou falar sobre a crise da indústria e o sepultamento dos cartuchos em 1983. Vamos lá. Vamos falar da crise de 1983. Quero fazer uma pergunta para vocês e que vocês sejam muito sinceros. Não vale mentir. O que vocês acham que ocasionou a crise de 1983? As pessoas que responderam o jogo do ET, não, gente, não foi só o jogo do ET, não sejam bobinhos. Não foi só isso, foram outras muitas coisas. Mas vamos lá. Tudo o que sobe, uma hora vai cair. Lembrem da Bolsa de Valores. Mas esse decréscimo na indústria ele foi gerado por diversos fatores, por muitas variáveis. Primeiro, porque a Atari era uma empresa multimilionária que tinha uma fatia do mercado muito grande. E ela era líder desse mercado de videogames praticamente sozinha. Então, o que aconteceu? Uma quantidade gigantesca de consoles começou a surgir de uma maneira descontrolada no mercado. E aí, lei de mercado, né? Quanto maior a demanda, menor o preço, quanto menor a demanda, maior o preço. O que aconteceu?
no final das contas, existem indústrias, existem empresas que são segundo lugar e estou muito bem com isso, estou ganhando muito dinheiro sendo o segundo lugar. Até o próprio marketing já é direcionado para elas serem o segundo lugar. Por quê? Para poder pegar uma fatia, pelo menos que seja pequena, do mercado de uma certa indústria, no caso, a indústria dos videogames. Tudo bem. Então, o que acabou acontecendo? Vários consoles surgiram para disputar esse segmento com a Atari. E o que isso aconteceu? A Atari começou a perder dinheiro, porque o mercado começou a se dividir. Além dos consoles, nós não podemos esquecer dos jogos que foram criados também. Então, começaram a surgir diversos jogos que a gente já tinha perdido o controle de quantos jogos tinham surgido a cada semana. Claro que alguns eram de péssima qualidade, de péssimo gosto, terríveis, que a maioria das pessoas não gostava, mas o que importa é o lançamento. Até você, enfim, esperar lançar, comprar e jogar, é só jogando que você vai saber que é uma bomba. Mas até lá você ficou na expectativa, você já gastou o seu dinheiro, você já comprou o jogo. Tudo bem. O problema é que com esse boom, a Atari teve que fazer alguma coisa, né? Só lembrando, gente, eu tô falando aqui da crise da indústria em 83, mas foi uma crise, entre aspas, passageira, tá? Em 85 já voltou a subir de novo, mas teve essa crise real em 83, tá? E eu vou continuar falando dela aqui. Então, a Atari falou assim, bom, quero me despertar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de uma ajuda divina. Vamos lá. Alô? Tudo bem? É o tio Steven Spielberg? Vamos fazer um jogo? Vocês já pensaram? Imagina, gente, a empresa ela teve que reagir de alguma forma. E qual foi a ideia brilhante da Atari? Vou ligar para o Steven Spielberg. Gente, eu estou falando do Steven Spielberg. Vocês já pensaram no marketing envolvido por trás disso? Só de direito autoral, eles tiveram que pagar sei lá quanto. O ET era um filme com um boom de bilheterias. É um filme clássico, ele é aclamado até hoje. Então, vocês já pensaram quanto que a Atari anunciou, como que ela anunciou esse jogo do ET? Foi um boom terrível, todo mundo ficou super ansioso para o lançamento desse jogo, porque esse jogo provavelmente seria fantástico, seria o melhor jogo da Atari. Enfim, só que não. Acabou acontecendo o pior, mas nós já vamos chegar lá. Só que não esqueçam da ansiedade que as pessoas estavam para consumir esse jogo. Outro fator interessante de se pensar são nessas imagens do cartucho, são as suas capas. Olhem só essa arte, que incrível. Eram desenhos maravilhosos, eram desenhos inspiradores, dava vontade de jogar e de comprar só pelo desenho. E não era só o do Atari que era assim. Vários cartuchos tinham esse mesmo design, essa imagem bonita de chamar a atenção. Era algo super realista, com traços muito bonitos. A gente ficava com aquela expectativa de como seria o jogo. Meu Deus, essa é a expectativa, né? É como se a gente pensasse no nosso TCC. Vamos lá. Aqui é a expectativa. Um TCC lindíssimo, com um início, um meio, um fim, sem uma conclusão capenga, porque não deu tempo. Um TCC fantástico, com uma metodologia bonitinha. Tá aqui, é a capa do Atari. Essa é a nossa expectativa. Vamos para a realidade? Essa é a realidade. Esse era o jogo do ET. Dizem que era o pior, já foi, né? O pior jogo já feito. Era um jogo capenga, cheio de erro de tudo, feio, horroroso, ninguém gostou. E foi feito em 5 semanas. 5 semanas para criar um jogo que está sendo esperado por milhares de pessoas.
mas a gente já vai falar sobre essas 5 semanas. Olhem só como esse jogo era bizarro. O ET, ele tinha que passar por esses buracos, entre os buracos sem cair. O problema é que ele tinha uma péssima jogabilidade, ele tinha problemas muito sérios de jogabilidade, em que mesmo que você passasse pelos buracos, você sempre acabava caindo. E o que aconteceu? O ET caiu tanto no buraco que no final das contas ele foi parar a quase 9 metros abaixo do chão, em um buraco bem longe da superfície. É claro que os fãs não ficaram nada felizes com esse jogo, muito menos com a jogabilidade. O que acabou acontecendo? Gente, ninguém comprou absolutamente quase, né, nada. A Atari produziu milhões e milhões de cartuchos, achando que ia arrasar, como foram nas outras, como foi no Pong, e aí, como foi no Space Invaders, e aí foi uma porcaria. As vendas foram uma porcaria. O jogo era para lançar no Natal. Gente, Natal. Todo mundo ganha presente no Natal. E o que aconteceu? Continuaram ganhando presente, mas não deram o ET de presente. O que restou à empresa? A empresa estava desesperada. As pessoas não podiam saber que isso estava acontecendo. Ela tentou apagar esse déficit para a sociedade. Os acionistas não podiam saber. Enfim, a indústria como um todo não podia perceber esse fracasso. Foi só com o ET, Amanda? Não, não foi. A Atari também produziu muitos cartuchos que ela teve que apagar de alguma forma. Mas o ET foi o principal? Foi o principal. Foi o pior? Foi o pior. Enfim, o problema é que o fracasso estava tão na cara que ficou muito difícil deles esconderem, mesmo fazendo coisinhas que a gente já vai saber o que foi que a Atari fez para apagar esse jogo terrível da história. E aí é onde a gente chega nessa pessoinha aqui. O nome dele é Howard Scott Warshaw. Ele foi desenvolvedor da Atari e foi o responsável por desenvolver o ET. Só que ele é muito injustiçado, eu tenho até pena do rapaz. Por falar nisso, quem estava na última aula soube que a gente ia fazer uma entrevista e estava marcando com essa pessoa e tudo. É esse cara aqui, foi ele que desenvolveu o Atari e é com ele que a gente está tentando ter uma entrevista. Vamos ver se dá certo. Bom, e qual foi a história do ET? Ele foi criado para ser lançado no Natal. Só que o que aconteceu? Ligaram para esse cara e falaram: Howard, é o seguinte, cara, a gente está precisando muito fazer com que a Atari apareça nessa indústria aí que já está com um monte de gente, com um monte de console, com um monte de jogo. A gente precisa fazer alguma coisa, cara. E a coisa que a gente vai fazer é pagar direitos autorais absurdos pro Steven Spielberg e lançar esse jogo aí do ET. Tu só tens um desafio: criar um jogo em 5 semanas. Gente, isso é surreal. O Alex acabou de explicar como é programar. 5 semanas, o cara nem dormiu. E detalhe, ele tinha só uma oportunidade, uma vez, para falar com o Steven Spielberg. Eles tiveram um encontro, mas foi um encontro único que o cara teve que, dentro das 5 semanas, falar com o Steven Spielberg. E o nervoso para falar com esse homem. Só o nervoso já acabava com o cara. Bom, vamos dar um desconto pro coitado, né? Tudo bem que ele desenvolveu o pior jogo da história, mas ele só teve 5 semanas. Era um jogo super aclamado, era um jogo super esperado. Vamos dar um desconto, né? Então tá, ele recebeu um prazo ridículo para um trabalho imenso e foi só isso que aconteceu, entendeu? Coitado. Coitado deu o melhor que ele podia dar nas 5 semanas de trabalho. Ele disse nas entrevistas, nas diversas entrevistas que ele deu, que ele se esforçou ao máximo e ele ficou muito contente com o resultado dele, porque foi
em 5 semanas. Pois é. Vocês lembram do TCC? Então, tem gente que também faz TCC em 5 semanas. Eu não disse que os TCCs ficam bons em 5 semanas, mas também tem gente que faz. Não é mesmo? Então, vamos dar um desconto. Sabe qual foi o pior? O pior de tudo isso é que, no final das contas, o jogo do ET foi tão ruim, mas tão ruim, que esse cara foi culpado de tudo. Culpado pelo jogo, até aí tudo bem, foi ele que fez, em 5 semanas, foi, mas foi ele que fez, né? Um jogo que estava todo bugado. Culpado por levar a empresa à falência, culpado até pela crise da indústria inteira dos videogames. Olha a sacanagem com o cara, injustiçado, completamente injustiçado. E detalhe, ele fez o jogo do ET? Fez. Mas ele também teve outras participações em outros jogos do Atari. Só que tem um problema aí. O ser humano gosta da desgraça, né? Então, todo mundo só lembra dele como desenvolvedor que fez o ET. Apenas isso. Não como um desenvolvedor que ficou anos e anos programando para a empresa Atari. Não. Foi ele que fez o ET e desgraçou toda a indústria em 83. Então, vamos lá. A escavação do Atari. Isso é um documentário, tá? Que está disponível. Eu não posso dizer aonde, mas está disponível, é só vocês procurarem na internet. E o que foi essa escavação? Como que ela aconteceu? Por que ela é tão importante? Eu vou passar um trechinho do documentário para vocês. Espero que funcione. Vamos torcer os dedos. Só um momentinho, eu vou trocar a forma de apresentação. Estou apresentando a minha tela inteira com vocês. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo sua tela agora. Uhum. Tá, tudo bem. Agora, eu preciso saber se vai sair o áudio, tá, Alex? Vamos fazer só um teste. Acho que tá saindo, sim. Ok. Ou isso, ou ele tá captando o áudio do seu microfone e jogando. Mas não sei. Provável. O áudio tá ruim, tá captando o seu microfone, mas tem a legenda, não tem problema, pode manter. Posso manter? Pode.
continuar aqui, vou pular um pouquinho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para a apresentação. Eu vou passar o finalzinho no final. Eu já peço desculpas para vocês, porque provavelmente vocês vão ter spoiler, mas ossos do ofício. Bom, o que foi a escavação do Atari, então? Vocês podem procurar depois o documentário, mas a escavação do Atari aconteceu porque os arqueólogos e a mídia escutaram a população. Como assim, Amanda? Escutaram a população? O quê? Quer dizer que, além de estarmos fazendo arqueologia dos jogos ou arqueogame, também estamos fazendo, em partes, uma arqueologia colaborativa. Por quê? Porque a arqueologia precisou de dados, de documentos, de plantas, de diversos fatores para que essa escavação ocorresse da forma correta, no lugar certo. Como que isso aconteceu? Por conta das pessoas. Não menosprezem as pessoas no trabalho arqueológico de vocês. Elas são muito importantes. Mais ainda se você está estudando uma arqueologia contemporânea. Por quê? Porque os dados estão ali, estão vivos. Você pode perguntar para eles. Claro que eles não vão te oferecer a totalidade da tua pesquisa, mas eles vão te ajudar muito. Isso aconteceu, inclusive comigo, em um campo que eu estava fazendo aqui em Belém, que a gente só encontrou uma estrutura porque tinha um morador que passeava sempre por aquele local, por aquele sítio arqueológico, e sabia todo o sítio na cabeça. Então, foi muito mais fácil para o arqueólogo ele só falar, olha, aqui, isso aqui era isso aqui, antes até das demolições acontecerem. Então, não menosprezem as pessoas no trabalho arqueológico, elas são muito importantes. E tenha mais cuidado ainda se ela morar no seu local de escavação, no sítio arqueológico que você vai escavar. Elas podem não ter o mesmo estudo que você, mas com certeza elas têm algo que o arqueólogo não possui. O dia a dia, a experiência empírica adquirida com o tempo naquele espaço. Isso a gente não tem como substituir. Se a sua escavação estivesse acontecendo no quintal da sua casa, vamos lá, vamos pensar no quintal das nossas casas. Você saberia informar o arqueólogo alguns pontos específicos e o que ele provavelmente iria achar se ele fizesse prospecções no local, não é verdade? Ah, talvez um animal da família que tivesse sido enterrado ali. Você saberia falar essas coisas. Em alguns casos, os arqueólogos estão escavando o quintal de pessoas. Portanto, não menosprezem o que elas têm a dizer. São informações valiosíssimas. E por que eu estou falando tudo isso? Ai, Amanda, o que é? Por que eu estou fazendo tanto floreio? Porque eu quero falar desse cara aqui. O nome dele é Joey Lewandowski. Quem foi ele? Esse cara foi de extrema importância para que as escavações arqueológicas do Atari acontecessem. E essa foi a primeira escavação de videogames da história. Por que ele era muito importante? Ele era uma espécie de arqueólogo amador. E foi incrível. Por quê? Porque ele tinha o terreno, as plantas, fez as métricas, fez tudo. Ele mostrou para os arqueólogos exatamente aonde estava e aonde que eles tinham que escavar. Ele resumiu todas as informações que ele tinha, inclusive fotografia, ângulo, tudo mesmo. Ele trabalhou ali no lixão, ele trabalhou ali naquele local. Então, além dele conhecer muito a região, morar lá no México há muito tempo, em Novo México há muito tempo, ele também conhecia o próprio lixão muito bem. Ele tinha feito plantas do lixão que não existiam, que ele fez da cabeça dele. Então, ele fez um verdadeiro levantamento arqueológico, mesmo sem conhecer os métodos e as técnicas arqueológicas, sem seguir as metodologias à risca. Mas eu fiquei muito impressionada quando eu vi o documentário, porque mesmo ele não conhecendo essas metodologias, ele fez uma decupagem dos documentos incríveis.
Eu ouso dizer que se não fosse por ele, a escavação não teria tido o êxito que teve e os cartuchos enterrados continuariam sendo vistos como lenda urbana. Claro que o trabalho arqueológico é muito importante, claro que o arqueólogo contribuiu muito para que isso se efetivasse. É claro, não estou dizendo que não. Isso não substitui o trabalho do arqueólogo, ok? Eu não estou dizendo que substitui, não é isso. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele foi uma pessoa que levou muito a sério a documentação do que ele queria comprovar. E o que era que ele queria comprovar? Bom, os cartuchos, na verdade, eles faziam parte de uma lenda urbana da cidade. E da cidade de Alamogordo, como o Alex já disse, no Novo México. E todo mundo tinha isso como um misticismo, como uma lenda urbana mesmo. Então, o que esperar? Por que vocês estão escavando isso? Se isso é uma lenda, se isso é um mito, eu não estou entendendo. Tanto é que vocês viram no documentário que existia um rapaz, um senhor que falou, isso aqui é perda de tempo, para que vocês estão fazendo isso? A gente sabe que é tudo rumor. Será? Então, o que aconteceu? Acabou acontecendo a primeira escavação de videogame da história, que nós podemos chamar de arqueogaming, a metodologia aplicada. Como nós já estudamos na primeira aula, o que é o arqueogaming? É a união entre a arqueologia e os jogos. Os videogames podem ser considerados sítios arqueológicos, portanto, podemos aplicar os métodos e as técnicas da arqueologia nos jogos eletrônicos. Nesse caso, nós estávamos escavando o hardware, os componentes de um videogame, no caso do hardware. Eu vou passar para vocês o restante do documentário, com spoilers. Desculpem. Vamos lá. Já está acabando. Bom, então, nós já sabemos que eles foram encontrados.
Mas, assim, gente, o trabalho arqueológico, ele não é... Deixa eu só colocar aqui o fone, para vocês me ouvirem melhor. O trabalho arqueológico, ele não é com essa trilha sonora, não, tá? Quando a gente encontra as coisas, não tem essa trilha bonitinha. Normalmente é só o arqueólogo que quer saber, ninguém quer saber muito, não. Mas a gente espera que no futuro a arqueologia tenha todas essas trilhas sonoras. Em todos os trabalhos de campo da arqueologia tenham essas trilhas sonoras bonitinhas. Então, enfim, encontrados. Foram encontrados os cartuchos do ET, do jogo do ET, e de outros jogos também, tá? Não foi só do ET. Então, qual que foi a percepção final de tudo isso? Sim, a empresa Atari enterrou o ET e outros jogos. E eu já expliquei para vocês o porquê que ela fez isso. Provavelmente por causa da crise de 1983, e ela teve que apagar de alguma forma os milhares e milhares de cartuchos produzidos que não estavam sendo vendidos. E como era que estavam esses jogos, afinal? Foram enterrados no meio ambiente de um deserto e por lá permaneceram 30 anos. Como é que estavam esses cartuchos? Praticamente intactos. Olha lá na mão de cada um. O primeiro, da primeira foto, foi o Injustiçado, que falou com vocês no final do vídeo. E o segundo é o Andrew Reinhardt, que a gente falou dele na primeira aula da arqueologia, do arqueogaming. Foi ele que criou o termo, e ele foi o arqueólogo que participou, um dos principais arqueólogos que participou da escavação do Atari, que a gente tem a entrevista com ele lá no YouTube do Arise. E a maioria desses cartuchos pareciam estar 100% intactos, tá, gente? Mas calma. Nem tudo são flores nessa vida, né? Então, aparentemente, eles pareciam estar perfeitos, mas, infelizmente, eles não eram mais jogáveis, tá? Só que o principal aqui é o seguinte. A arqueologia, ela ajudou a descobrir que a cidade inteira considerava uma coisa chamada de lenda urbana, que, na verdade, era real. E por que a arqueologia é mágica? Porque a gente tinha artefatos físicos para provar até então o que era teoria. Tudo graças à arqueologia. Olha só que disciplina maravilhosa que aquece o coraçãozinho de todos nós. Então, foi justamente pela paixão que eu tenho pela arqueologia, pela paixão que eu tenho por videogames, que eu trouxe para vocês tudo que a gente trouxe aqui. Eu e o Alex, a gente agradece ensinar para vocês um pouquinho desse mundo incrível que é a arqueologia e que é o arqueogame. Muito obrigada, gente. Até a próxima. É isso aí. Obrigado, Amanda. Pois é, né? O coitado do Howard, assim. Mas ele fez o Yars' Revenge, que foi um dos melhores jogos do Atari também. Então, ele já tinha pago pelos pecados antes, né? Ele lançou antes o Yars, aí depois foi... Eu fico imaginando se foi isso que levou ele a depois se tornar terapeuta, né? Porque até hoje ele é psicólogo, né? Então... talvez tenha sido esse trauma aí que fez ele acordar para uma outra profissão, né? Não sei. Estamos aguardando para ver se ele abre espaço na agenda aí para poder falar com a gente, né? Para a gente poder conversar e tal. Pode abrir o microfone, Amanda. Eu só estou falando sozinho que eu me sinto meio ET. Pronto. Tá. Tô com medo da... deixa eu terminar aqui a gravação. Isso aí.